Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e hoje nós faremos um vídeo relativo à a guerra entre Irã e Estados Unidos, usando Israel ou sendo usado por Israel. Mas vamos ao que interessa. Mais uma guerra cuja principal motivação é poder e riqueza. Aqui nós temos um mapa da região onde estão acontecendo os conflitos. Israel, esse pedaço muito pequeno, um país com território minúsculo, e aqui o grande Irã. Nós vamos entender um pouquinho os efeitos disso para a economia mundial, para a inflação, para a bolsa de valores. Lembrando que nosso canal ele aborda assuntos relativos ao mercado financeiro, mercado de capitais, bolsa de valores, contabilidade e matemática financeira. Aqui um resumo histórico do século XX e início do século XXI. Nós temos entre 1914 e 1918 a Primeira Grande Guerra Mundial, depois entre 1939 e 1945 a Segunda Grande Guerra Mundial, depois entre 1955 e 1975 a Guerra no Vietnã, e só lembrando, hein, os Estados Unidos saíram derrotados da Guerra do Vietnã. Uma superpotência não conseguiu vencer um país pobre, um país miserável. Depois nós temos a Primeira Guerra do Golfo, os Estados Unidos também não conseguiram atingir os seus motivos falados. Depois a Segunda Guerra do Golfo, quando o Iraque foi acusado de ter armas de destruição em massa, e esse foi o motivo da invasão e do bombardeio do Iraque, e depois ficou provado que era tudo mentira, né? Muita gente pensa que Estados Unidos são a polícia do mundo, são os mocinhos do mundo. A história mostra que não é bem assim. E agora nós temos uma guerra por procuração entre Israel e Irã. Na verdade, quem está por trás dessa guerra são os Estados Unidos, com segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. Ok, pessoal? Vamos continuar mais um pouco. O que realmente está por trás das guerras dos séculos 20 e 21? O que justifica? É tão somente uma coisa: é petróleo, é riqueza, é posse, é propriedade, é poder. Isso está por trás. E não tem nada a ver com religião, com ideologia, é apenas dinheiro. É mais uma vez o mundo capitalista querendo usar da força. E aqui tem um mapa das grandes áreas com reservas de petróleo. E vocês podem ver que a guerra está acontecendo nessa região aqui do Oriente Médio. Nós vamos ver em detalhe. E nós temos aqui a lista de grandes produtores. E pena que a informação não é mais nova, ela é de 2020 para trás, no máximo 2022. Nós vemos entre os grandes produtores de petróleo a Arábia Saudita, e com reservas, né? A Arábia Saudita, segunda colocada em reservas de petróleo. Nós vemos o Irã em quarto, o Iraque em quinto. Então, esta região sustenta o mundo com petróleo. Daí os interesses. Quando a gente olha mais em detalhe, nós vemos aqui Israel muito pequeno. Israel em território deve ser menor do que o estado de São Paulo. O Israel ele tem um grande deserto, então é uma área com pouca produtividade de forma geral. E a gente vai entender o que é que eles têm, né? Nós vemos a Arábia Saudita, um país muito grande aqui na região. O Irã, um outro gigante. Os territórios são quase que do mesmo tamanho. Nós vemos aqui o Golfo Pérsico e aqui o Estreito, onde, se o Irã quiser, ele fecha a passagem dos navios petroleiros. Ou seja, 25% de todo o petróleo do mundo sai por esse caminho. E as áreas com maiores reservas estão aqui próximo ao oceano, na Arábia Saudita e no Irã. Esses países menores como Kuwait, Emirados Árabes Unidos e próprio Omã também produzem petróleo. Mas ali é o caminho de passagem dos grandes petroleiros. E qual o efeito disso tudo que está acontecendo? Desde da semana passada, os preços do petróleo vêm subindo fortemente, com uma análise técnica indicativa de compra forte. Quando o mercado mostra esta situação,
é porque está esperando uma alta muito grande nos preços do barril de petróleo. E aqui eu tenho um resumo geral da situação macroeconômica dos Estados Unidos. É o site US Debt Clock, né? Em que você tem atualizada a dívida deles, 37 trilhões de dólares, que representa 123% do PIB deles. É como se cada norte-americano já nascesse com uma dívida de 108.004 dólares. É uma situação muito complicada e nós vemos que de 1960, 80, 2000 para cá, a relação dívida-PIB tem crescido muito, está praticamente impagável. Então, os Estados Unidos se envolver numa outra guerra agora é para arrebentar de vez a economia deles. Na verdade, eles não têm com que bancar uma nova guerra a não ser se endividando mais. É assim que as coisas estão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele tem uma riqueza gerada no passado. Hoje, a riqueza gerada não sustenta a dívida, não sustenta os juros da dívida. Só voltando um pouquinho mais naquele gráfico, nós temos aqui o serviço da dívida, os juros, 5 trilhões 469 bilhões de dólares. É insustentável essa dívida. E aí imaginem um país que já tem dificuldades mil, com uma inflação elevada, o Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, aumentou a taxa de juros, não quer diminuir porque é uma forma de controle da inflação. E quem ganha com essa guerra? Ganha com essa guerra fabricantes de armas, né? Nós vamos dar uma olhadinha na Lockheed Martin, na Raytheon, na Northrop e na General Dynamics. Todas elas com ações em bolsa, ações na Bolsa de Nova York. Nós vemos que nos últimos dias a Lockheed Martin, fabricante do caça F-35, disparou 8,3% em poucos dias, né? Em um prazo muito curto. Nós vemos os gráficos de comportamento de preço das ações das outras empresas do segmento de armamentos. Todas elas estão numa alta constante. E aí, o que Israel tem, né? O que a economia de Israel produz? Ela tem tecnologia muito forte, né? Uma exportadora de tecnologia, mas é dependente da importação de grãos, carnes, petróleo. Apesar de escassos recursos naturais, 85% do território de Israel é deserto, né? Então eles têm um ótimo sistema de irrigação, mas para um território pequeno, podendo usar apenas 25% da sua área, fica complicada, né? E uma população estimada em 9 milhões e 800 mil habitantes. É uma população pequena para um território também pequeno. Já o Irã tem economia mista, planejada centralmente, com um grande setor público, é composta por setores de hidrocarbonetos, agrícolas e de serviços, além de manufatura e financeiros, com mais de 40 indústrias negociadas na Bolsa de Valores de Teherã. E é um grande produtor e exportador de petróleo. E tem uma população de 91 milhões de habitantes. A população do Irã é quase 10 vezes o tamanho da população de Israel. Então não tem como se pensar que Israel pudesse tomar o Irã, ou até mesmo os Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram grandes dificuldades com o Vietnã. Imaginem com o Irã, né? E outra, o Irã tem uma tecnologia de armamentos de mísseis supersônicos invejável para o resto do mundo. Nem os Estados Unidos têm uma tecnologia tão avançada de mísseis quanto o próprio Irã. Então, não é algo que será fácil para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos da América, ao entrarem na guerra contra o Irã, podem salvar a economia americana, né? Ou vão afundá-la de vez? É para vocês pensarem. Como é que alguém que tem uma situação de dívida deste tamanho, 37 trilhões de dólares, representando 123% do PIB, com dificuldade para vender novos títulos públicos, já que os países
de parte do mundo estão se desfazendo dos títulos americanos, estão vendendo esse título. Então, quem vai comprar esses títulos? Quem vai emprestar dinheiro para os Estados Unidos? É uma situação complexa. E, como sempre, estes fatores na economia fazem com que pessoas ganhem dinheiro, né? Investindo em ações de empresas que terão vantagens com relação à guerra, né? Empresas de produção de armas, de tecnologia de aviação e naval, empresas que vivem de petróleo. Esta é a situação. E se outros países entrarem no conflito? E se os países árabes se unirem contra Israel e Estados Unidos? Não se esqueçam que 25% de todo o petróleo do mundo sai dessa região. Se o petróleo parar de passar porque o Irã fechou o estreito, qual vai ser o preço da gasolina que você põe no teu carro? E o impacto na inflação do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos? Lembra, os Estados Unidos está com uma inflação muito grande, já entrou em recessão, e este problema, os Estados Unidos, inclusive hoje, foi dada uma declaração pelo vice-presidente dos Estados Unidos de que eles não estão em guerra com o Irã. Eles atacaram o Irã? Como é que não estão em guerra? É claro que estão. Os Estados Unidos está com medo do Irã fechar o Estreito de Hormuz. Imagina o impacto na sociedade norte-americana da inflação explodir porque o petróleo vai custar muito mais caro. Analistas falam num aumento de 70% a 200% no barril. Imagina isso numa economia que já está com uma situação muito difícil, uma dívida impagável, recessão e juros altos. Eu acho que Estados Unidos errou em atacar o Irã. Errou feio. E Israel, pobrezinho de Israel, sem Estados Unidos não é nada nem ninguém.